Bom dia, queridos amigos. O meu nome é Dr. Paulo Mendes e hoje vou partilhar convosco algo que pode parecer simples, mas que nos últimos 10 anos salvou a vida de centenas de pessoas. Sabe aquela sensação de aperto no peito que sente quando se deita? Aquele batimento do coração que fica diferente quando está nervoso? Pois bem, 87% das pessoas não conseguem distinguir entre uma crise de ansiedade e algo verdadeiramente perigoso. E essa confusão, meus amigos, custa vidas todos os anos. Eu próprio, como cardiologista com 40 anos de experiência, já vi pacientes que chegaram ao hospital demasiado tarde, porque acharam que era apenas nervos. Mas também vi outros que correram para o pronto-socorro assustados, quando na verdade tudo estava bem. Hoje, em apenas 40 minutos, vou ensinar-vos exatamente como o vosso corpo vos avisa. Vou contar-vos os sinais que os médicos procuram, os que vocês devem conhecer, e, acima de tudo, como ganhar tempo quando cada minuto conta. Se este conhecimento chegar a apenas uma pessoa que estava preocupada e precisava de respostas claras, então valeu toda a pena. Fiquem conosco, porque a vossa saúde merece atenção. Deixem-me começar com a realidade. Todos os dias em Portugal, cerca de centena e tal pessoas acordam com dor no peito. Algumas têm razão em estar assustadas. Outras, felizmente, estão a sofrer com coisa muito menos grave. A questão é, como distinguir? E por que é que isto importa tanto? Bem, o tempo que demora a chegar ao hospital pode fazer toda a diferença. Se for um infarte, cada minuto que passa, as células do coração morrem. Se for uma crise de pânico, cada minuto de espera no hospital é um minuto de sofrimento emocional desnecessário. Por isso, o verdadeiro conhecimento não é ter medo, é saber ler o seu corpo. É entender a diferença entre aquele aperto que passa com um chá quente e aquele aperto que precisa de ajuda imediata. Durante os próximos minutos, vamos analisar ponto por ponto 5 diferenças absolutamente essenciais. Vou explicar de forma que qualquer um compreende. E se vocês têm pais, avós ou simplesmente conhecidos que estão sempre nervosos com o coração, compartilhem isto com eles. Pode ser a conversa que muda tudo. Muito bem, vamos começar então. A primeira coisa que devem aprender é o tipo de dor. E isto é mais importante do que muita gente pensa. Quando a dor vem dos gases intestinais, e sim, isto acontece muito mais do que imaginam, a dor é muito específica. É como uma pontada rápida. É como aquele espinho que espeta o dedo e depois sai. Fisgada. É assim que descrevem. E o mais importante, vocês conseguem apontar com um dedo só. Tocam aquele ponto no peito e dizem, aqui, ali dói muito. Se vocês fizerem isto e o ponto onde tocam dói, ótimas notícias. O coração não sente dor quando a gente aperta por fora. O coração fica escondido atrás das costelas. A dor dele vem de dentro para fora. É completamente diferente. Agora, quando é uma crise de ansiedade, a história muda. A dor também parece fisgadas, mas vem acompanhada de outra sensação muito característica. Sentem como se o peito estivesse amarrado. É uma tensão muscular que aperta. Vocês conseguem sentir os músculos das costelas duros, contraídos. Pressionam lá com a mão e há uma rigidez. Durante uma crise de pânico, o corpo inteiro fica tenso. Os músculos ficam duros como pedra. O peito aperta porque os músculos que rodeiam o coração estão contraídos pelo medo e pelo estresse. Mas quando é um infarte, meus amigos, aí é completamente diferente. A dor do infarte não é uma fisgada que vocês conseguem apontar com um dedo. A dor do infarte é descrita pelos doentes como um peso esmagador, como se alguém sentasse no meio do vosso peito. É um aperto profundo que vem de dentro. Não conseguem apontar num sítio só. Precisam de colocar a mão inteira espalmada no peito para tentar mostrar onde é que dói. E aqui vem a parte importante. Esse aperto, esse peso, não desaparece quando vocês mudarem de posição. Não desaparece quando respiram. Continua ali. Mas isto não é suficiente, pois não? Precisamos de ir mais fundo. A dor é importante, mas o que acontece quando o corpo tenta respirar, aí é que vamos encontrar mais respostas. Esta é a segunda diferença que vos quero explicar. Quando é gases, há um teste que vocês podem fazer em casa. Se respirarem muito fundo, se incharem o peito ao máximo,
a dor dos gases vai piorar. Muito. Isso porque o diafragma, o músculo que vocês usam para respirar, fica mesmo ao lado do estômago. Se há gás ali aprisionado, quando respiram fundo e o diafragma se move, ele espreme o gás. E isto de muito. É bem desagradável. Mas há algo bom nisto. Se depois arrotarem ou se tiverem uma evacuação, esse gás sai e a dor passa. Desaparece completamente. Era mesmo isto. Era só o vosso sistema digestivo a reclamar. Quando é ansiedade, o teste da respiração dá um resultado diferente. Durante uma crise de pânico, o vosso corpo fica em modo de luta ou fuga. Cada músculo está tenso, pronto para reagir a um perigo que na verdade não existe. Por isso, quando tentam respirar fundo, sentem que o ar não entra até o final. O peito parece que não expande bem. Há uma sensação de que estão a privar-se de ar. E isto piora a ansiedade. Criam um ciclo vicioso. Ficam mais assustados porque não conseguem respirar bem, o que piora ainda mais o pânico. Mas é importante saber disto. Se conseguem respirar fundo e simplesmente sentem tensão nos músculos, muitas vezes é ansiedade. Agora, quando é um infarte, isto é crítico. Prestam atenção. A dor do infarte não muda quando respiram. Se estão a sentir aquele peso esmagador no peito e respiram fundo, o peso continua exatamente igual. Se prendem a respiração, continua. Se levantam, sentam, deitam, o aperto permanece. O coração é um órgão que bate sempre. Não reage aos vossos movimentos. Está aí, batendo, e se uma artéria está entupida, aquele peso contínuo é o sinal de que o coração está a sofrer. Nada muda. A dor é contínua, constante, implacável. Bem, a respiração ajuda, mas não é suficiente. O terceiro sinal que vos quero ensinar é o mais importante de todos. Os médicos chamam-lhe sintomas acompanhantes. E se vocês apresentarem os sintomas do infarte que vou listar agora, temos de ir para o hospital. Já! Não há discussão. Cada minuto conta. Quando é gases, junto com aquela fisgada no peito, vão sentir outras coisas no sistema digestivo. Sentem a barriga estufada, como se tivessem engolido um balão. Têm arrotos frequentes. Sentem-se cheios, mesmo que tenham comido pouco. Podem sentir mal-estar gástrico. É o vosso aparelho digestivo que está a gritar por ajuda. E quando isto passa, passa. Quando é ansiedade, porque estão nervosos, a respiração fica muito rápida. Respiram tão rápido que começam a hiperventilação. Isto traz alterações químicas no sangue. Por isso, muitas vezes sentem um formigamento, especialmente nas pontas dos dedos e à volta da boca. É uma sensação estranha. Sentem também tremores, ondas de calor e uma sensação aterradora de que vão perder o controle. A mente está em pânico total, mas é na mente, não é no coração. Mas quando é um infarte, isto muda completamente. O infarte traz um combo muito específico. Aquele peso que sentem no peito sobe. Sobe para o pescoço e para a mandíbula. Muitos pacientes descrevem isto como uma dor de dente terrível no maxilar de baixo. Ao mesmo tempo, a dor desce para o braço esquerdo. Mas não é um formigamento, não. É um peso, como se o braço estivesse morto. Está pesado, adormecido. E o sinal clássico, o que os médicos procuram, é o suor frio. Começam a suar gelado. Ficam pálidos. Podem sentir uma vontade incontrolável de vomitar do nada. Não há razão para vomitar, mas o corpo quer. Estas são as combinações. Peso no peito, mais suor frio, mais dor na mandíbula ou no braço esquerdo. Se isto acontecer, liguem para a ambulância imediatamente. Agora, por que é que isto começou? Quando é que começou? Isto também nos dá informações. Esta é a quarta diferença que vos preciso mostrar. Quando é gases, a dor tem hora marcada. Aparece logo após as refeições. Se comeram algo pesado, com muita gordura, ou se comeram e foram imediatamente deitar-se com a barriga cheia, 30 minutos depois, o peito dá uma fisgada. A culpa é da digestão. Está ali, a comida a mover-se, gases a formar-se. Tem paciência. Com um chá quente, um passeio leve, talvez uma massagem suave na barriga, passa. Pode levar um par de horas, mas passa. Quando é ansiedade, há uma ironia interessante. A ansiedade adora aparecer no momento do repouso. Passaram o dia inteiro estressados no trabalho, tensos, preocupados e não sentem nada, nada de dor.
Mas quando chegam a casa, deitam-se na cama, o corpo finalmente relaxa, a mente descarrega todo o estresse acumulado e bum! A dor aparece. O corpo estava tão ocupado a lidar com o estresse que não tinha energia para criar sintomas. Mas quando finalmente relaxa, quando baixa a guarda, o sistema nervoso dispara toda a ansiedade que estava guardada. E quando é um infarte, isto é muito importante para entender. O infarte costuma aparecer durante o esforço físico. Uma artéria está entupida. Quando estão sentados no sofá, a quantidade de sangue que consegue passar por essa artéria é suficiente para o coração estar calmo. Mas quando sobem uma escada correndo, carregam uma caixa pesada, ou têm uma emoção muito forte de repente, o coração precisa de mais sangue, precisa de mais oxigênio. Mas o sangue não consegue passar porque a artéria está bloqueada. E aí vem a dor, o aperto, o coração a gritar que precisa de ajuda. E o corpo obriga-vos a parar. Esta regra funciona muito bem. Esforço causa infarte, repouso causa ansiedade, refeição pesada causa gases. Mas existe uma exceção perigosa, uma exceção que pode salvar a vida. A quinta diferença é um alerta exclusivo. Se vocês são mulheres com mais de 50 anos, ou se vocês têm diabetes, a regra muda completamente. Esqueçam o que vem nos filmes. As mulheres, por razões hormonais, muitas vezes não sentem o peso do elefante no peito. Podem infartar sem aquela sensação clássica. Em vez disso, sentem um cansaço absurdo, uma fraqueza. De uma hora para outra, ficam sem energia, sentem falta de ar e uma queimação forte na boca do estômago. Muitas confundem isto com gastrite, com problemas do estômago. Deve ser o que comi, dizem. Vou tomar um remédio para o ácido. E continuam em casa, enquanto o coração está em apuros. Para os diabéticos, é ainda mais complicado. Se a diabetes esteve descontrolada durante anos, os nervos do corpo danificam-se. Com os nervos danificados, perdem a sensibilidade. Podem infartar sem sentir praticamente nada de dor no peito. Sentem principalmente uma tontura muito forte, suor frio exagerado, falta de ar. Mas a dor clássica não vem, é silencioso, é perigoso. Por isso, para estes dois grupos, para as mulheres e para os diabéticos, qualquer mal-estar súbito, qualquer falta de ar intensa, qualquer suor frio sem explicação lógica, é razão para procurar o médico imediatamente. Não esperem, não pensem que é outra coisa. Vão! Agora, depois de todos estes sinais, deixem-me resumir o que aprendemos. A primeira coisa, vocês precisam de saber o tipo de dor. Fisgada que vocês apontam com um dedo? Gases ou ansiedade? Peso esmagador que vocês cobrem com a mão toda? Enfarte. A segunda coisa, testem a respiração. Piora com respiração funda? Gases. Respiração rápida e formigamento? Ansiedade. Dor igual independentemente de respirarem? Enfarte. A terceira coisa, procurem sintomas acompanhantes. Barriga estufada? Gases. Tremores e formigamento na boca? Ansiedade. Suor frio, dor no braço ou na mandíbula? Enfarte. Ambulância já. Mas isto não é uma ciência exata, pois não? Não é como um jogo de computador onde há respostas perfeitas. O corpo humano é complicado. Há muitas camadas. Por isso, deixe-me contar-vos uma história real para ilustrar tudo isto. Conheci o senhor Carlos, 63 anos, de Cascais. Passava a vida a trabalhar. Muito trabalho. Estresse constante. Já tinha história de pressão alta na família. O pai dele tinha morrido de um infarte aos 65 anos. Portanto, ele tinha razão em estar atento. Mas nem sempre sabemos como estar atentos, não é? Durante anos, teve picos de dor no peito ocasional. Mas como passavam rápido, como eram fisgadas que ele conseguia localizar com um dedo, ele pensava que eram gases. Só gases. Tomava uns comprimidos para o estômago e pronto. Bem, uma terça-feira à noite, cerca das 21 horas, depois de uma refeição de peixe frito e batatas, começou a sentir aquele aperto no peito. E imediatamente pensou: ah, são gases, como algo pesado ao almoço. Deitou-se, mas a dor não passou. Começou a ficar mais preocupado. Respirou fundo. A dor continuava igual. Ficou com suor frio. Suou muito. Nesse momento, percebeu que algo não estava bem. Chamou a filha. A filha viu-o pálido, viu-o suar. Chamou a ambulância. Chegou ao hospital. Era um infarte.
Uma artéria estava 90% bloqueada. Se tivesse esperado mais 1 ou 2 horas, podia ter sido fatal. Mas por que sabia destes sinais? Porque reconheceu o suor frio. Porque percebeu que a dor não passava com nada. Ele salvou a própria vida. Hoje, 3 anos depois, o Sr. Carlos está bem. Toma os medicamentos, faz reabilitação cardíaca e vem a consultas comigo regularmente. E sabe qual é a lição dele? Doutor, nunca pensei que fosse tão importante conhecer estes sinais. Conheci também uma senhora, a senhora Filipa, 58 anos, do Porto. Acordou numa quinta-feira de manhã e sentiu um cansaço estranho, muito cansaço, e falta de ar. Pensou que era estresse. Trabalhava muito, muitos projetos no trabalho. Mas isto não era normal. Aquele cansaço era diferente, durava. Aquela falta de ar não melhorava. Ligou à filha, contou-lhe. A filha perguntou-lhe como estava o peito. Ela disse que o peito estava bem, sem dor. A filha, que tinha visto um vídeo meu algures, lembrou-se de que as mulheres após os 50 anos podiam ter sintomas diferentes. Disse à mãe para ir ao médico imediatamente. Não amanhã, hoje. A mãe foi. Fizeram testes, e afinal tinha tido um pequeno enfate durante a noite. Sem dor no peito, só cansaço, falta de ar. Porque a mulher com mais de 50 anos, os sintomas foram completamente diferentes. Mas porque conhecia a informação, porque sabia que isto era possível, ela procurou ajuda. Hoje está bem, recuperou totalmente, e diz que a vida lhe deu uma segunda oportunidade, porque alguém lhe explicou isto. E conheci um rapaz, o Miguel, 29 anos, que sofria de ansiedade. Todas as noites, quando deitava, começava a sentir o coração acelerado, aperto no peito. Ficava aterrorizado. Pensava que era um infarte. Ia ao pronto-socorro 2, 3 vezes por mês. Toda noite perder com medo. Mas quando soube de onde vinha, quando aprendeu que a ansiedade adora aparecer à noite, que o coração dele estava bem, que isto era normal numa pessoa com ansiedade, começou a acalmar. Fez terapia, aprendeu a gerir o estresse, e aquele medo desapareceu. Agora dorme tranquilo. Ainda tem ansiedade, claro, mas já não pensa que o coração o vai abandonar a qualquer momento. Vejam, o conhecimento importa. Saber a diferença muda tudo, muda vidas, e vocês agora sabem. Mas há mais uma coisa que vos quero dizer. Mais uma coisa importante. Porque não é apenas sobre reconhecer sintomas. É também sobre não ter vergonha de procurar ajuda. Nós, como sociedade portuguesa, temos um problema. Muita gente não quer incomodar. Não quer ir ao médico por nada. Pensam, deixa estar. Passa. Ou pensam, não quero andar lá no pronto-socorro se não é nada de grave. Mas vocês sabem qual é a verdade? Ninguém, absolutamente ninguém, recebe pontos por sofrer em silêncio. A vossa saúde é o vosso maior patrimônio, maior que dinheiro, maior que tudo, maior que a opinião dos vizinhos, maior que qualquer preocupação com incomodar. Se sentem algo estranho, procurem ajuda. Podem estar errados, pode ser gases, pode ser ansiedade. Mas se não procurarem, se ficarem em casa por receio de incomodar, podem estar mortalmente certos. E aí já é tarde demais. Por isso, peço-vos, não tenham vergonha. Liguem para a ambulância se preciso. Vão ao pronto-socorro. Liguem para o vosso médico de família. Vocês têm direito a estar bem, a estar saudáveis, a sentirem-se bem. Isto não é luxo, é direito básico. E isto também é importante para as vossas famílias. Se tem pais, avós, pessoas que vocês amam, que estão sempre nervosas, que estão sempre com medo do coração, partilhem isto com eles. Esta conversa pode ser exatamente aquilo que eles precisavam. Podem acalmar alguém que vive em pânico constante, ou podem salvar uma vida, porque alguém que estava a ignorar os sinais pode perceber que é hora de agir. Alguém que pensava que estava a exagerar pode perceber que estava exatamente certo em ter cuidado. Há mais alguns detalhes técnicos que vos quero deixar. Se forem ao pronto-socorro e os médicos pedirem testes, deixem que façam. Um eletrocardiograma, análises de sangue, uma radiografia ao peito. Estes testes são para a vossa proteção. Não estão a ser poupadores, estão a ser cautelosos. E isso é bom, é responsável. Se o eletrocardiograma estiver bem,
Se os testes de troponina estiverem bem, vocês podem ficar descansados. Mas se houver algo, pelo menos vocês vão saber e vão poder agir. E se forem à casa, se os médicos disserem que foi um falso alarme, tudo bem. Não se sintam mal. Não se sintam envergonhados. Vocês fizeram o certo. Vocês cuidaram de si. Vocês reconheceram que algo podia estar errado e procuraram ajuda. Isso é força. Isso é inteligência. Isso é amor próprio. Deixe-me também falar sobre a prevenção, porque se conseguirmos evitar que isto aconteça, é ainda melhor do que saber reconhecer quando está a acontecer. A melhor forma de prevenir um infarte é cuidar da pressão arterial. Se tem tensão alta, tomem os medicamentos. Existem vários. Se um não vos dá certo, há outros. Vocês e o vosso médico conseguem encontrar aquele que funciona. Cuidem também do colesterol. Há medicamentos muito bons agora para isto. Não é como antigamente. E cuidem do peso. Não é para parecer bem. É porque extra peso coloca extra estresse no coração. Caminhem todos os dias. Meia hora é suficiente. Não precisa ser corrida. Uma caminhada leve, ao seu próprio ritmo. E comam bem. Vegetais, frutas, peixe, azeite. A dieta mediterrânica que os vossos avós comiam, isso é ouro. Não é necessário complicar. E evitem o estresse. Durmam bem. Tenham tempo para os vossos. Tenham tempo para relaxar. Porque o estresse é um assassino silencioso. É tão perigoso quanto o colesterol. Durante estes últimos 40 minutos, falei-vos sobre dor, sobre respiração, sobre sintomas acompanhantes, sobre o timing, sobre exceções especiais, sobre prevenção e sobre a importância de procurar ajuda. Mas deixem-me deixar-vos com isto. O vosso corpo fala, está sempre a falar. O que muitas vezes falta é ouvirmos. Muitas vezes falta-nos saber ouvir o que o corpo está a tentar contar. Uma fisgada que passa é uma história. Um aperto que continua é outra. Suor frio é um aviso vermelho. Falta de ar é um grito. Aprendam a linguagem do vosso corpo, porque hoje, armados com este conhecimento, vocês não têm desculpa. Sabem a diferença. Sabem quando é hora de relaxar com um chá. Sabem quando é hora de chamar a ambulância. E isso, meus amigos, é poder, é liberdade, é vida. Muito obrigado por terem ficado comigo durante estes 40 minutos. Sinceramente, muito obrigado. Desejo-vos uma longa vida. Desejo que possam estar muitos anos com a vossa família, com os vossos filhos, com os vossos netos. Desejo que possam viajar, que possam caminhar na serra, que possam apreciar cada manhã. Cuidem de si, prestem atenção aos sinais e lembrem-se sempre, a vida de vocês vale infinitamente mais do que qualquer preocupação com incomodar alguém. Tenham um dia com muita, mas muita saúde.